O Banco Central hoje subiu a taxa básica de juros da economia para 9,5% ao ano. A reportagem é de Alan Severiano. A lua de mel acabou. A sequência de 9 meses de estabilidade dos juros, no menor patamar da história, foi interrompida por unanimidade pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. A taxa básica da economia agora é de 9,5% ao ano. O aumento de 0,75 ponto percentual ficou na média das previsões do mercado. Foi uma decisão acertada. Eu acho que o mercado amanhã vai acordar de bem com a vida com essa taxa. O aperto da política monetária é a arma do BC para botar a inflação nos trilhos de novo. A última previsão é que o índice oficial termine o ano em 5,41%, quase um ponto a mais do que o centro da meta. A pressão sobre os preços é reflexo do que muitos especialistas consideram um superaquecimento da economia. O consumo das famílias, que representa quase 2/3 do PIB, aumentou muito depois da crise. Tijolo, areia, cimento. O brasileiro aproveitou o desconto no imposto para reformar a casa. E a diferença no preço foi grande. Um saco de cimento, por exemplo, ficou 15% mais barato. Com a casa em ordem, aumentou a procura por máquina de lavar, fogão, geladeira. Você deve conhecer alguém que comprou um desses produtos recentemente. Em 2009, os fabricantes comemoraram um aumento de 20% na produção. A venda de carro novo, então, bateu todos os recordes, no ano passado e agora no primeiro trimestre, estimulada pela redução do IPI. A cada 11 segundos, um carro zero sai da concessionária para as ruas do país. Para bancar esse consumo, o brasileiro contou com a mão amiga do crédito. Só no mês passado, a procura por empréstimos e financiamentos aumentou mais de 30%. Foi a maior taxa de crescimento dos últimos 3 anos, puxada por consumidores de todas as faixas de renda. Tudo isso ajudou o Brasil a caminhar em ritmo chinês, segundo este economista. Mas o passo é maior do que a perna. Estamos assistindo vendas de varejo, né, que cresce a taxa de 10% ao mês. Não há capacidade para atendimento de uma demanda de consumo nesse nível. Mesmo que se os juros elevados nesse momento sejam complicados para a indústria, para alguns setores, pior para ela é a inflação. Essa é definitivamente o pior cenário que a indústria pode ter no longo prazo. Sardenberg, o que acontece agora? O Brasil vai parar de crescer? Não, o que aconteceu, Cris, foi um ciclo, né? O país vinha crescendo bem até 2008, aí veio a crise, que não é nossa, veio lá de fora, mas teve um impacto grande aqui. Aí o país teve uma recessão, o governo tomou uma série de medidas, a economia reagiu e voltou a crescer. É como se a gente tivesse apagado aquele período, aí o país voltou a crescer no ritmo pré-crise. E o ritmo pré-crise... Quer dizer, não para, mas o crescimento diminui. Quer dizer, na saída da crise, acelerou demais e passou a ter um ritmo muito forte. Qual é a ideia agora? A ideia agora é de fazer com que esse ano de 2010 seja parecido com o ano de 2008, que foi um ano de crescimento. Quer ver só nesse gráfico aqui que a gente preparou, essa tabela? Você vai ver primeiro os principais indicadores do ano de 2008. Olha ali, ó. A economia cresceu 5,1%, nós tivemos uma inflação de quase 6% e a taxa de juros ficou ali, começou com 11% e foi lá para 13% qualquer coisa. 2010, repare como é parecido. Crescimento da economia um pouco maior, a inflação é muito parecida, né? Inflação ali de 5,9%, 5,5% e tal, e a taxa de juros também está subindo, quer dizer, como subiu em 2008. 2008 cresceu 5,1% só porque teve aquela crise que foi muito forte no final do ano. Mas, repare, não é que o Brasil vai parar de crescer, ele não vai crescer como está crescendo agora, que é 8%, 9% ao ano, que não consegue, mas vai ter um crescimento bem expressivo e com uma taxa de juros em alta, mas ainda menor do que a de 2008. Então, um ano com um bom crescimento, taxa de juros subindo, mas ainda menor do que a de 2008. Eu peço para você continuar aqui com a gente vai ver agora como a taxa Selic impacta o resto da economia. E a reportagem de Fábio Turci. A cada 45 dias, os diretores do Banco Central se reúnem para definir a taxa básica de juros. A taxa Selic remunera alguns títulos públicos, papéis que o governo vende para arrecadar dinheiro. Os bancos usam boa parte do caixa para investir em títulos e recebem como rendimento a taxa Selic. Outra parte eles emprestam para os clientes. Quando a Selic sobe, o interesse pelos títulos aumenta. Para continuar emprestando aos clientes, os bancos cobram mais. É por isso que os juros ao consumidor também ficam mais altos quando a Selic sobe. Com crédito mais caro, as pessoas consomem menos, as empresas investem menos e os preços tendem a parar de subir.
Aumentar os juros é frear a economia e só freia quem está embalado demais. O Brasil é um dos primeiros a fazer isso depois da crise financeira, ou seja, um dos primeiros a se recuperar. No G20, grupo que reúne os países mais ricos e os principais emergentes, só a Austrália e a Índia já tinham aumentado os juros. A maior parte dos países está com o problema exatamente o oposto disso, que é ter uma economia muito deprimida, uma produção em baixa, desemprego em alta, ou seja, o Brasil está com um bom problema hoje e elevar os juros certamente é o que a maior parte dos países gostaria de estar fazendo hoje se pudesse. Um lado ruim da taxa de juros mais alta é reprimir o investimento das empresas brasileiras, como nesta confecção. Nós estávamos pensando em comprar algo como 70 máquinas. Com o aumento da taxa Selic, isso vai indicar ao mercado uma necessidade de refrear o consumo. Se vai refrear o consumo, eu também preciso repensar a necessidade de um investimento maior para o segundo semestre. Por outro lado, segundo este economista, o investimento estrangeiro deve aumentar. Mesmo que nós tenhamos uma redução dos investimentos domésticos por conta do aumento da taxa de juros, nós vamos contar com muito investimento diretos internacionais, quase complementando, talvez, se for o caso, a necessidade de investimentos internos. Bom, Sardenberg, o Brasil saiu da crise, voltou a aumentar os juros, assim como outros países também fizeram a mesma coisa. O ritual é basicamente o mesmo. A diferença é que eles aumentam para 3, 3,5 e a gente para 9,5. Pois é uma diferença grande, expressiva. E quando você olha também o juro do consumidor, ele é ainda mais elevado ainda, que o consumidor não paga 9,75, paga 30%, 40% nos melhores casos, né? Então a questão é essa, por que os juros são tão altos? Por exemplo, a gente estava vendo na reportagem, os nossos entrevistados dizendo, o Brasil estava crescendo a um ritmo chinês, o comércio estava crescendo ao ritmo chinês. Por que o Brasil não pode crescer a um ritmo chinês, né? Por que no Brasil o ritmo chinês dá inflação e lá não dá? Porque o Brasil investe muito pouco. Né? Os chineses investem 40% do PIB, o equivalente a 40%, poupam 50% e investem uma quantidade enorme de recursos, e o Brasil consome muito e investe pouco. Então tem uma capacidade produtiva menor, quando cresce muito, dá excesso de demanda, excesso de procura, os preços tendem a subir. Muito obrigada, Sardenberg.